Bom dia, o meu nome é Maurício dos Santos de Suí, em parceria com o professor Manuel Osório Binello e o professor Edson Luiz Paduim, eu desenvolvi a pesquisa da aplicação de algoritmos genéticos paralelos na simulação da secagem de grãos de soja. Bom, introduzindo a respeito do tema. A soja ela apresenta muitos benefícios em nossa sociedade, sendo que ela pode ser utilizada na produção de alimentos, na produção de óleos vegetais e na produção de remédios naturais. Para que isso seja possível, ela precisa passar por alguns processos. O processo de colheita, onde ela é colhida. Nessa etapa, ela apresenta um alto teor de umidade. Essa umidade ela é prejudicial para o grão, pois ela propicia o desenvolvimento de fungos e bactérias, o que acaba por deteriorar esse grão. Para resolver esse problema, é necessário passar pelo processo de secagem artificial. Nesse processo, o grão é despejado no topo do equipamento e ele percorre um tubo recebendo rajadas de ar quentes de diversos ângulos, onde essas rajadas fazem essa remoção da umidade do grão. Posteriormente a isso, o grão é passado para a fase de armazenamento, onde ele é armazenado em um silo para depois ser vendido ou transportado. Bom, existe um problema nesse processo que é a possibilidade de incêndios. Esses incêndios eles impactam em dois fatores negativos, que é o impacto humano, onde existe a possibilidade das pessoas envolvendo ali sofrerem lesões, e o impacto financeiro, pois toda aquela safra de grãos que foi passada por processo de secagem ser perdida. Isso ocorre devido a dois fatores: a natureza discreta da secagem do grão, desse processo de escoamento, e o formato elipsoide do grão, pois o grão ele não é uma esfera perfeita. Então, nesse processo de escoamento, pode ocorrer variações, o que causa essa natureza discreta. E com isso não é possível modelar de forma mais certa um equipamento de secagem. Para resolver esse problema é necessário conhecer as propriedades do grão da soja, para poder saber como funciona esse processo a fim de melhorá-lo. Então, o meu objetivo nessa pesquisa é paralelizar um algoritmo genético de obtenção das propriedades da soja, onde eu havia desenvolvido anteriormente um algoritmo genético para descobrir isso, só que ele não tem uma eficiência tão grande, pois ele executa em um formato sequencial. Então, minha proposta é fazer o desenvolvimento dessa paralelização e avaliar o desempenho desse algoritmo conforme o número de threads é variado, para ver o quanto uma máquina mais potente infere no desempenho da simulação. Bom, minha metodologia. Eu escolhi a parte onde mais apresenta custo computacional na execução do código, que é na avaliação da aptidão do indivíduo, pois é nessa fase onde é executado o teste das propriedades que foram obtidas pelo cruzamento e mutação dos indivíduos. Bom, nessa fase, ela apresenta um bastante peso computacional, pois ela faz a simulação de um processo de escoamento do grão, que ele pega replica essa experiência física do grão rolando em um tubo de acrílico num modelo computacional, onde é utilizada a ferramenta IAGE. Então, para cada indivíduo é executada essa função. Com isso, eu fiz a paralelização a nível de distribuição de tarefas. Antes, digamos que a simulação tivesse 1000 indivíduos. Era executada a simulação dos 1000 indivíduos, uma após a outra. Executava e executava. Um por vez. Então, eu paralelizei isso para ser executado em pacotes de simulação. Por exemplo, para duas threads, uma thread pegaria 500 simulações e executaria, e a outra pegaria as outras 500 simulações e executaria. Com isso, é possível notar que teve um ganho bastante positivo no speedup da simulação,
pois o speedup máximo com 12 cores foi de 9,8, o que é bastante positivo, pois com um maior desempenho é possível testar mais propriedades do grão de soja pelo algoritmo genético e obter resultados mais precisos, pois o algoritmo genético ele faz todo o cálculo de equiparação do real com o computacional obtido. E para alguns testes, né, esse algoritmo genético ele obteve duas propriedades, que é o coeficiente de Poisson e o coeficiente de dispersão de forças, que quando o grão colide com superfície, rola, bate com outros grãos, ele dispersa forças. Então, os coeficientes obtidos nessas simulações foi de aproximadamente 0,138 para o coeficiente de Poisson e para o coeficiente de dispersão foi de 0,247 e diversas casas decimais. E o percentual de erro do melhor indivíduo foi muito baixo, ou seja, ele é muito próximo do modelo ideal do algoritmo genético. Então, essa aplicação do processamento paralelo na simulação foi bastante positiva, pois ela propiciou a obtenção de resultados precisos, não teve perda no processamento do algoritmo genético e teve um ganho de desempenho, o que é bastante positivo, pois no futuro é possível fazer simulações mais complexas em um tempo razoável. Para trabalhos futuros, eu desejo fazer um melhoramento nessa parte do cálculo da aptidão do indivíduo, pois eu desejo desenvolver uma rede neural, fazendo testes pelo processo de ensinamento, para ela, baseado num conjunto de propriedades que ela recebe, ela poder predizer um comportamento do grão. Por exemplo, eu informo um Poisson X, um coeficiente de dispersão Y e um coeficiente de rolagem do grão de Z e uma massa de X, de J, eu poder dizer como que vai ser o comportamento desse tipo de grão naquele ambiente. E com rede neural isso se torna mais rápido. Então eu desejo implementar as redes neurais no cálculo de aptidão dos indivíduos, para eu poder cada vez obter mais resultados de forma mais rápida. Com isso eu termino a minha apresentação e estou disposto a tirar dúvidas a respeito dela.